E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando hoje sobre o Oscar 2021, os filmes do Oscar e tudo que envolve essa edição bem peculiar do Oscar. E eu digo peculiar por um motivo bem, vamos colocar claro assim para quem acompanha os filmes que foram indicados nessa edição, que é o drama. Na principal categoria, que é de melhor filme, já tem vários filmes ali, mas todos eles em alguma carga têm uma história dramática muito importante e muito grande por trás. Mas por que isso aconteceu esse ano? Uma resposta bem plausível seria por conta da pandemia, mas aí tem várias questões que envolvem também apenas essa justificativa da pandemia. Será que aconteceu isso por conta que este ano tivemos menos filmes lançados do que nos anos anteriores para a premiação? Ou será que de fato o tempo mais reflexivo que nós vivemos por conta da pandemia se refletiu na produção dos filmes? Ou seria uma oportunidade dos velhos do Oscar colocar filmes mais a cara deles, aproveitando o momento que o mundo está? Bem, essa resposta para isso efetivamente nós nunca vamos ter, só que uma coisa que é certeza que a gente pode colocar aqui é que a pandemia mudou a história do Oscar também, assim como de tudo na nossa volta. E por que eu digo isso? Porque pela primeira vez caiu a regra de que um filme tinha que ser exibido numa sala de cinema para ser apto a entrar no Oscar. Só que isso acaba deixando ainda mais contraditória a parada toda, porque a cerimônia do Oscar vai ser presencial. Com todas as cerimônias acontecendo, com todo mundo em casa, o Oscar simplesmente ignorou essa questão. Ah, mas e você fala, não, talvez Hollywood esteja melhor na questão da pandemia, o que não está. Mas isso é um fator muito negativo na minha visão, porque o Oscar simplesmente ignorou todo o drama e todas as questões envolvendo o mundo. E vai fazer uma festa, como sempre fez, aglomerando várias pessoas, como sempre aglomeraram, mas talvez fazendo a sua bolha de notáveis, a bolha das pessoas que eles querem ver na premiação, ao invés de ser uma coisa mais democrática, como se o Oscar em algum momento fosse democrático nesse ponto, mas enfim. Que é um fator que, por mais que a gente goste de acompanhar e assistir os filmes do Oscar, meio que demonstra que o Oscar não é para todo mundo. Porém, no meio dessa história ainda tem pontos positivos, que é a diversidade nessa edição do Oscar. Primeiramente porque em 93 edições é a primeira vez que temos duas mulheres indicadas como melhor diretora, que no caso seria a Emerald Fennell e a Chloe Zhao, que como se não bastasse isso, ela não é só mulher como chinesa, uma asiática também concorrendo ao prêmio de melhor direção. E também nessa questão da diversidade temos outro ponto positivo, que é a questão de atores negros estarem mais presentes nessa edição. Destaque para ela, logicamente, a Viola Davis, que se tornou a negra com mais indicações na história do Oscar. E além de negros, também temos asiáticos indicados à premiação também, como a própria Yoo Yoon-jung e o Steven Yeun por Minari. E pela primeira vez desde 1966, temos uma atriz eslovaca concorrendo ao Oscar, que é a Maria Bakalova por conta do que ela fez em Borat 2. Mas falando especificamente sobre os filmes do Oscar, quem está acostumado a ver o conteúdo do canal aqui já sabe mais ou menos como é que funciona quando a gente fala da premiação aqui. Pois eu coloco do lado aqui o pôster honesto, o pôster da leitura que eu fiz do filme, com um título que vai te deixar muito mais esperto para assistir, muito mais preciso para achar a significância do filme. Significância, que termo ridículo que eu usei. E embaixo escrito o número de indicações que o filme teve, o número de Oscars que as notícias dizem que ele pode ganhar e os números de Oscar que o filme pode roubar na premiação, Oscars imprevistos do filme ganhar. Como todo ano eu faço, tem as menções honrosas antes de falar dos filmes, que é Bacurau, mais uma vez, só repetindo o pôster do ano passado, porque foi ignorado pela segunda vez, que é This Represents My Brazil, The Soccer and Samba, e também Destacamento Blood, que no seu pôster honesto está destacadamente ignorado, pois só teve uma indicação à obra do Spike Lee e provavelmente não deve ganhar nenhuma. Contando com uma atuação incrível do Chadwick Boseman, mas talvez nesse ponto dê pra entender porque que ele não recebe uma indicação. Mas com uma indicação do ator lá que ele faz um negro trampista, que é maravilhosa a atuação e o cara nem foi lembrado. Mas falando rapidamente aqui de alguns filmes que estão nessa edição, vamos falar de Borat 2, ou no seu pôster honesto Borat 2, fita de atualização das piadas pros que o anão fica pistola, que teve duas indicações e que não deve levar nenhuma. Tenet, que tem no seu título honesto Trás pra Frente, que é o filme do aclamado
do visionário diretor Christopher Nolan, que fez muito barulhinho por aí, e por isso deve até ganhar o Oscar de melhor efeito especial. Era Uma Vez um Sonho, ou como disse o pôster honesto, Era Uma Vez um Pessoal do Interior, que tem 2 indicações e deve ganhar uma pra dar finalmente um Oscar pra Glenn Close, depois de tanto tempo dela sendo indicada. Relatos do Mundo, que tem no seu título honesto Forrest Gump 2, Aventura no Velho Oeste, que é um filme basicamente do Tom Hanks contando histórias, mas no Velho Oeste agora. Ele tem uma menina lá que ele acaba conhecendo, tem que carregar o filme inteiro, que ele não conhece a menina e a menina não fala a língua dele, então é muito Bubba Gump essa parada. Temos também o filme Meu Pai, com Olivia Colman e Anthony Hopkins, que pode ter seu título honesto Casos de Família, pois conta a história de um pai que é velho e teimoso e de uma filha que não é muito afim de ajudar eles numa situação onde eles obrigatoriamente têm que se dialogar para resolver uma história. Com 6 indicações e deve roubar alguma coisa aí, mas eu não queria que roubasse nada não, porque eu não... esse filme é meio esquisito. Mas chegando nos principais filmes dessa edição, temos Mank, que tem no seu título honesto a descrição Mank, que conta a história do roteirista original de Cidadão Kane. Herman J. Mankiewicz foi o cara que escreveu o roteiro do aclamado filme do Orson Welles, só que ele era um cara meio que escanteado na indústria na época por conta da sua visão política. Ele tinha um viés um pouquinho mais, se prepare aí, bolsominion, comunista. Tanto que a principal jornada do Mank ao longo do filme, além de todas as questões que envolvem contar muito da indústria americana do cinema da época, é para que ele simplesmente seja creditado no filme. Porque ele acaba sendo visto por ter essa visão como mais um bobo da corte, um cara que não é levado muito a sério dentro da indústria por essa questão mais esquerdista dele. E por falar tanto de indústria e dos problemas da indústria, para servir uma autocrítica de Hollywood, o filme recebeu 10 indicações, é o principal filme dessa edição. E deve ganhar 2 e roubar mais uma, no mínimo assim. E por que todo mundo gostou tanto de Mank na academia? Por causa que Mank vangloria a sua história além disso. É um filme que é feito em preto e branco, o som dele, o design sonoro dele é feito como se você estivesse assistindo um filme muito antigo. Parece que a voz do... E cara, fica muito legal na verdade. Ele tem umas coisas estéticas, assim, tipo de enquadramento de câmera, é muito semelhante aos filmes da época. Tem aquelas paradinhas de dar uma queimadinha no canto da tela, assim, que é coisa de filme antigo que você assistia. E por que acontece isso? Pois para contar a história de Mank, David Fincher simplesmente se inspirou no filme que movimenta a trama ali, que é Cidadão Kane, na estética de Cidadão Kane, para contar a história pra gente. Ou seja, é um filme quibado de Cidadão Kane, contando a história por trás de Cidadão Kane, e que pode fazer tanto barulho no Oscar quanto Cidadão Kane. Nós também temos Minari, que no seu título honesto pode ser Parasita 2, Uma Aventura na América, que basicamente é só contando a história de uma família coreana que vem pro Arkansas tentar criar uma vida, viver uma vida assim através da agricultura nos Estados Unidos. Só que para isso acaba tendo vários choques culturais, a família meio que já vivia aqui, mas aí traz muita coisa para querer ser algo mais autônomo e fugir da cultura coreana, ao mesmo tempo que ela precisa da cultura coreana para sobreviver, e acaba gerando vários atritos na sociedade. Inclusive fazem isso até para ajudar o filho que tem um probleminha no coração, mas isso acaba até sendo contornado e indo bem, até que a avó dessa família, a mãe da família, chega até a fazenda para viver junto com eles. E digamos que é uma senhora um tanto quanto peculiar, uma senhora um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado, estereótipo, e acaba meio que criando cenários novos para essa família ter que lidar, além dos cenários de um agricultor pequeno no interior dos Estados Unidos, ainda sofrendo com o fato de ter um pouco de preconceito por ser coreano. O filme tem 6 indicações, no mínimo leva uma e deve roubar mais uma ou 2 por baixo. Temos também O Som do Silêncio, que no seu título original é A Professora do Charlie Brown, por causa que você tem a sensação de estar ouvindo o filme inteiro por conta de tudo que é feito nele. E isso na verdade é muito legal, é que remete muito ao Professor do Charlie Brown, por isso que eu coloquei esse título, pois ele te dá a sensação, ou pelo menos tenta emular a sensação, de o que uma pessoa que está surda está ouvindo. E por que ele faz isso? Para contar a história
que é interpretada pelo ator paquistanês, ou com origem paquistanesa, Riz Ahmed, que interpreta o baterista Ruben, que tem um relacionamento com a vocalista Lou, e os dois têm uma banda de rock e fazem shows ao redor dos Estados Unidos, até que, certo dia, Ruben acorda e acaba notando que está perdendo a audição. Aos poucos vai perdendo a audição, gradualmente, vai deixando de ouvir e vai ficando maluco com isso, vai ficando maluco com essa história e tem que se encontrar novamente como pessoa num retiro para surdos e tentar encontrar um sentido novo nessa história para seguir em frente. E aí vem esse design sonoro que é, cara, excelente a aplicação aqui. Não sei se é assim mesmo que um surdo, sei lá, ouve. Não sei se um surdo ouve alguma coisa, ou talvez parcialmente surdos ouvem algo parecido. Mas é uma experiência que, em certo ponto, é agonizante pra quem assiste por conta de, cara, você tá com a impressão que você também não está ouvindo quando está assistindo o filme. E isso é muito angustiante. Mas é um baita mérito do filme de conseguir fazer essa sensação com a gente. A gente entende e tem empatia muito mais com as pessoas que têm deficiência auditiva. E por isso o filme, que tem 6 indicações, deve ganhar no mínimo um Oscar e roubar mais um para fazer uma bela participação aqui. Falando em coisas belas, também temos Nomadland, que tem no seu pôster honesto Ciganos Americanos, que conta a história da Fern, que é uma mulher que tinha tudo estável na sua vida e que tinha tudo muito bem resolvido, só que acaba tendo um colapso na cidade onde ela vivia e a cidade simplesmente quebra. Isso é relativamente comum nos Estados Unidos, eu acho incrível isso. E o que ela decide fazer depois que acontece isso e que ela praticamente perdeu tudo ali? Ela pega as coisas que ela tem, joga dentro de uma van e parte em direção a lugar nenhum, mas praticando a cultura nômade no deserto do Arizona, só que sem o brilho da galera de choque de cultura, o que é com certeza lamentável. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas o grande destaque desse filme é a questão de como que ele foi, digamos, captado. A fotografia dele é muito bonita, esses cenários que a gente vê sendo retratados no filme são muito bem captados. Tem alguns momentos de diálogo também que você é uma câmera ambulante, assim, na história. Você anda junto com os personagens em caminho e vê as coisas que os personagens estão vendo. E isso é o grande mérito que vem trazendo a Chloe Zhao como favorita e até cogitando esse filme a ser um favorito ao prêmio de melhor filme. Algo que eu acho que é muito errado nessa edição, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, por conta do peso dos filmes que temos aqui. Mas é um mérito que vem carregando pra ele. Tanto que esse filme de 6 indicações deve levar ali umas 2 ou 3 e ainda deve roubar mais uma, pelo lobby que é feito em cima de Nomadland. Porém, tem um filme que pode surpreender nessa edição e que tem 5 indicações e que uma já é garantida que vai ganhar e outra ainda pode roubar, que é Bela Vingança, que tem seu título honesto A Vingança Nunca é Plena. Mas, e nesse mais que mora a história que é contada neste filme, pois acompanhamos a personagem Cassie, que era vista como uma jovem muito promissora, até na faculdade, assim, ela fazia medicina e era muito, vamos colocar assim, respeitada pelos seus colegas de classe, que achavam ela um prodígio e tudo mais assim. De repente acaba, digamos que, interrompendo essa trajetória incrível onde todo mundo acreditava nela, por uma tragédia, um trauma especificamente que aconteceu com a melhor amiga dela. E em cima desse trauma, ela se utiliza deste, digamos, talento natural que ela tem para as coisas, não para ser uma médica, mas sim para articular e construir cenários e teorias muito peculiares e que chamam muito a atenção e que acabam sendo, até certo ponto, perigosas para quem acaba infringindo as coisas ou praticando as coisas que são relacionadas ou que em algum sentido tem alguma ligação com o que aconteceu com a sua melhor amiga. Ela tem uma trajetória de vingança muito grande nesse filme. E até por demonstrar uma sinceridade e um peso na atuação, assim, que vai do sarcástico ao trágico, do sagaz ao cômico, muito rapidamente em muitos momentos do filme, que a Carey Mulligan deve ser a atriz vencedora do prêmio de melhor atriz dessa edição, porque ela manda muito bem no filme que você olha e você acha, nossa, por que esse filme está no Oscar? Ele não tem um perfil de Oscar, mas quando você vai assistindo, entendendo o que acontece na história, você fala,
Esse filme tem muita coisa a dizer pra gente. E outro filme que tem muita coisa a dizer pra gente é o Sete de Chicago, que no seu título honesto se chama Os Sete Laranjas. E esse filme conta a história do título do filme, que é ligada ao ocorrido de 1968 em Chicago, onde Abe Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hardy, Haney Davis, John Froines e Lee Weiner são acusados pelo governo americano de conspiração, incitação à violência e baderna perante protestos na Guerra do Vietnã ou contra a Guerra do Vietnã. Isso tudo aconteceu em Chicago, numa convenção democrata de 1968, muito provavelmente em período político. E para o filme tratar todas essas questões, ele mostra o julgamento no seu arco principal e mostrando todas as questões que envolvem julgamento, as questões de conquista de provas, as questões de investigações, as questões de um juiz que não é lá muito alinhado com a verdade. E para construir tudo isso, que teve uma grande direção e trouxe um roteiro original bem legal pra gente. E até por isso esse filme, que tem 6 indicações, deve ganhar ali os seus 2 Oscars e talvez até roube mais um. Porque de fato essa história é muito boa para ser contada aqui, foi contada de modo maravilhoso pela galera. E outra coisa que é maravilhosa, e eu deixei um bloquinho aqui separado para eles, é os filmes ligados à representatividade negra nessa edição, que são 3. Começando por Uma Noite em Miami, que tem no seu título honesto uma noite ficcionalmente histórica, onde Regina King conta uma história hipotética, mas muito interessante pra gente. Imagine que em determinada noite, Muhammad Ali reúne seus amigos, Malcolm X, o cantor Sam Cooke e o jogador de futebol americano Jim Brown, para celebrar a sua vitória, sua conquista de títulos mundial. Na questão, Muhammad Ali ainda era Cassius Clay, mas essa noite hipotética teria mudado essa história, seria um marco para ele e para todas essas figuras que participaram dessa comemoração. E por que teria sido um marco? Pois essas 4 figuras conviviam na vida real entre si, só que talvez elas nunca tenham se encontrado em uma noite, em um momento, todas juntas, podendo dialogar entre elas apenas. E isso é legal por quê? Porque a história ficcional construída em cima disso traz essas 4 personalidades muito fortes da cultura americana, debatendo como que elas fariam para levar esse legado da luta americana ali dos anos 60 adiante. Como eles poderiam ajudar? O que eles poderiam fazer? Esses diálogos, assim, você vê tipo 4 entidades falando no filme. E, cara, isso é muito legal. Apesar que não foi muito valorizado pelo Oscar, esse filme teve apenas 3 indicações. E a indicação que é mais provável de ganhar talvez seja relacionada a alguma coisa de melhor canção. E, cara, pra esse filme é muito pouco isso. Deve ganhar uma, e eu torço que rouba mais uma, porque esse filme de fato merece. Assim como outro filme que merece é A Voz Suprema do Blues. Ou como diria o seu postor honesto, a atuação suprema de Chadwick. Pois é o último filme protagonizado por Chadwick Boseman que nós vemos, o nosso eterno Pantera Negra que nos deixou no último ano. E é um filme que mostra muito, de uma maneira teatral até, como era o cenário das rádios americanas nos anos 20 nos Estados Unidos. Onde a gente tem um cenário de uma rádio branca recebendo músicos negros para gravar uma música, e essa distribuição de lucros e as condições para eles gravarem essas músicas não eram assim muito justas, para dizer o mínimo. E essa pegada teatral que eu falei ajuda a valorizar muito a atuação, tanto da Viola Davis, que faz a Ma Rainey, que é uma cantora muito famosa na história americana, principalmente do blues, e principalmente do Chadwick Boseman, que faz um músico ali e que tem uns questionamentos sobre a história americana muito interessantes e muito pesados também. Se for colocar anos 20, é próximo ao massacre de Tulsa ali. E pra quem não conhece a história, quem não viu, por exemplo, Lovecraft Country, quem não viu, por exemplo, Watchmen, sabe que aquele é um momento bem difícil pro negro americano, e ele traz toda essa carga, toda essa emoção na sua última atuação. E você vê que de fato o Chadwick tá dando a vida ali, é o último gás que ele tem ali, o último suspiro do cara como ator, e cara, foi um trampo excelente. E ele vai ganhar o Oscar póstumo com muito merecimento. Falando em merecimento, vamos falar de Judas e o Messias Negro, ou no seu pôster honesto, Judas e uma Cilada, Bino. Conta uma história que, assim como no caso do Sete de Chicago que acabamos de falar, nos anos 60 e início dos anos 70, os Panteras Negras também incomodavam bastante os americanos por suas
lutas, representatividade e tudo mais. E um grupo dos Pantera Negras de Illinois, Fred Hampton, um jovem de apenas 21 anos, acabou ascendendo como uma grande liderança, soltando o seu grito assim: I am a revolutionary man. Eu sou um revolucionário. Isso incomodou muito o FBI, que acabou praticamente obrigando William O'Neill, que era um negro que acabou sendo flagrado em um crime, a ser uma espécie de agente duplo, atuando tanto para os Pantera Negras quanto para o FBI. E nisso o filme fica muito nessa figura do O'Neill com o Fred, meio que um gato e rato ali, muito louco. Só que tinha um outro gato maior que obrigava o gato menor do O'Neill a perseguir o rato do Fred. Então ele acaba sendo Judas, mas não um Judas assim tão maquiavélico quanto o outro Judas que nós conhecemos da Bíblia. E a história se desenvolve, tem desfechos um tanto quanto surpreendentes se você não conhece a história, e eu indico muito que você assiste agora neste que é um dos melhores filmes dessa edição, principalmente pela atuação do Daniel Kaluuya como o Fred Hampton e do Lakeith Stanfield como o O'Neill. E aqui tem um erro grande do Oscar, mas que talvez tenha alguma explicação, pois os dois atores são os principais. A gente pode até colocar o Kaluuya do Fred Hampton como o Fred Hampton do Kaluuya como o ator principal e o O'Neill do Lakeith com o coadjuvante, só que os dois foram colocados na categoria de ator coadjuvante. E tirando eles, não tem ninguém com mais importância na história do que os dois. Mas dá pra entender talvez por que isso tenha acontecido, pra dar um Oscar provavelmente pro Kaluuya pela atuação dele, pois se tivesse na categoria simples de melhor ator, ele ia perder com certeza pro Chadwick Boseman. Só que eu ainda acho que o papel do Lakeith foi mais difícil por fazer um agente duplo, ele tem muito mais questões dramáticas. O Kaluuya, ele, cara, manda muito bem, mas ele tá num espaço, vamos colocar, mais confortável de atuação do que o Lakeith. Mas independente de tudo, Judas e o Messias Negro é quase o melhor filme pra mim dessa edição. Eu ainda vou falar do melhor filme dessa edição daqui a pouquinho, mas antes eu tenho que pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever aqui no Analisador. A gente vai ter muito, mas muito conteúdo de Oscar. Provavelmente vamos fazer a live do Oscar aqui no dia da premiação, começando lá pelas 7, 8 horas da noite, sem hora pra acabar e tal. Vai ser algo muito divertido, a gente já fez ano passado e foi um retorno muito legal. Então quero vocês aqui no Oscar também. Vamos aos poucos divulgando o horário aqui, mas provavelmente deve começar lá pelas 8 da noite. E além delas também teremos outras lives até lá, outros conteúdos até lá, talvez até em colaboração com colegas nossos aqui. Mas o principal é que você comente, curta e ajude esse canal a crescer cada vez mais. Pois você fazendo o que você faz assim, ajuda a gente a crescer e ficar cada vez mais legal e produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. E você não precisa ser nada além do que você é, você não precisa se reinventar, você é incrível sendo você mesmo. E é em cima dessa mensagem que eu trago pra mim o filme do ano e que eu acho que é outro injustiçado dessa edição, que é Soul, a animação da Pixar, que tem no seu título honesto, Você é Incrível. E por que eu digo isso? Pois a história de Soul, cara, é basicamente de um professor de Soul, de uma escola americana, que acaba morrendo e meio que tenta levar seu legado adiante, ou então fazer uma causa, um juízo de que ele fez na vida, se compensou ou não, porque ele não tinha conquistado os objetivos que ele queria. Só que esse é o grande ponto de Soul, e pra mim ele deveria ser o melhor filme do ano por conta disso. E nem indicado o melhor filme do ano ele foi, o que é uma heresia, cara. Principalmente porque você tinha uma vaga sobrando esse ano, que foram só 8 filmes, não 9, como às vezes costuma ser no Oscar. E por que eu falo isso? Porque o filme fala que você que tá assistindo esse vídeo, até eu, você é incrível do jeito que você é. Você é incrível nas vitórias do seu dia a dia, você não precisa se reinventar. Logicamente a gente tem os sonhos, os objetivos que a gente quer conquistar, mas às vezes a vida não permite que a gente chegue lá. E não é porque a vida não te permitiu que você vai ser um fracassado, vai ser um merda na vida. Cara, é muita coisa acontecendo na vida da gente, independente de quem você seja, e é tudo muito relativo. Não é porque você não atingiu um objetivo que você não é tão bom quanto você achava que poderia ser. E essa mensagem que o Soul traz pra gente que, cara, as rotas da vida que desviam a gente do caminho que a gente imagina, não te logicamente deixam a gente triste, mas não te fazem você uma pior pessoa. Só fazem você uma pessoa diferente. E sendo diferente, você ainda consegue ser incrível e ser uma pessoa que pode deixar legado,
e divertir várias pessoas e ser inspiração para várias pessoas, independente do que você faça. Então, por isso que eu queria que Soul fosse o melhor filme do ano, apesar que ele deve ganhar de melhor animação e talvez ganhe alguma coisa ligada à sua trilha sonora, mas Soul merecia mais. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no Analisador CQB mais Pixar e até o próximo Analisador.